Olá pessoal, se você ainda não me conhece, eu me chamo Jartson e esse é o episódio 123 do Abananados InstaCast. E para este episódio nós convidamos Mazinho Andrade, que é do grupo Rei da Economia, e nesse momento quero dizer a você, Mazinho, seja muito bem-vindo ao Abananados. Muito obrigado pelo convite, é um prazer, uma alegria estar aqui com vocês. É um ambiente que eu já olhei e é muito agradável, importante para a nossa região, né, para a nossa cidade de Bananeiras, Solânia e cidades vizinhas. E, repetindo, é um prazer estar aqui e estou à disposição de vocês para que a gente possa aqui bater um papo, né, uma conversa agradável e sadia, para que a gente possa levar um momento bom para os nossos ouvintes, né, internautas, não é isso? Exatamente. Nós agradecemos, né, por ter aceito o nosso convite. Como vocês já sabem, né, meus convidados sempre são convidados assim meio que em cima da hora, mas Mazinho de pronto atendeu o nosso pedido, está aqui hoje. E nesse momento, Mazinho, eu vou pedir para que aquelas pessoas que ainda não lhe conhecem, né, possam lhe conhecer, que você se apresente para o nosso público. Muito bem, sou Mazinho, né, conhecido aqui na região por Mazinho Multimarcas, mas como queiram chamar, né, Mazinho Andrade, Josimar Andrade, que muitos que estudaram comigo ainda me chamam de Josimar, mas que os negócios, né, o comércio me trouxe para esse lado de Mazinho Multimarcas. E eu sou aqui da cidade de Bananeiras, sou formado em administração. Eu fui também presidente da Rede Paraíba de Supermercados na gestão de 2021 e estou aqui hoje de frente ao Grupo Rei da Economia, que também é parceiro da Rede Paraíba de Supermercados. Estamos tocando os negócios aqui na região. Muito massa. E agora eu faço sempre uma pergunta, Mazinho, aos meus convidados aqui, que na verdade é muito fácil as pessoas nos definirem às vezes, mas quando passa pra gente se definir, o negócio meio que complica. Então eu queria saber nesse momento quem é Mazinho para o próprio Mazinho. Eita, coisa boa, né? É uma pergunta maravilhosa, essa é bem do interior, e eu vou responder, você vai achar até engraçado, né? Porque o que eu acho de Mazinho é aquele cara que quando chega do supermercado, tira aquela camisa amarela, coloca lá em cima daquela cadeira na sala e coloca aquele short, muitas vezes surrado, né? Uma camisa simples, sandália nos pés. Então esse é o Mazinho que eu conheço e luto para que a gente possa ser sempre aquele, né? Porque muitas vezes a gente na rua, a gente às vezes coloca uma máscara, né? As próprias pessoas que nos acompanham também querem deusar, mas a gente muito rápido tem que se colocar de onde é. Então, eu sou o que sou, não é isso? É verdade, mas olha a gente que vem de baixo, né? Eu sei que você veio também. A gente que vem de baixo, a gente não tem muita vaidade nesse sentido, né? Eu me pego às vezes indo na padaria de pijama aqui, igual a gente fazia lá no sítio, né? Quando ia para algum lugar. E eu acho a coisa mais natural do mundo, né? As pessoas às vezes botam até maquiagem para sair de casa. É uma agonia. Não, e até para ficar dentro de casa, para você arruma tudo, eu não, fico de todo jeito. E a gente tem que ser o que é, né? E mostrar a nossa essência sempre. E aí, Mazinho, nesse momento eu queria saber onde é que você nasceu, onde se criou, conta um pouquinho aí da tua infância. Sou o matuto aqui da Combeba, né? Município aqui de Bananeiras. Do lado caboclo. Pronto, sou ali da Combeba, um local que eu ainda guardo, né? Hoje mora poucas pessoas lá, né? Mas de vez em quando eu ainda visito. E estudei aqui em Bananeiras. Primeiro, lá na Combeba, para estudar, a gente tinha que sair a pé, né, lá da Combeba, em direção aqui a Chão do Lindolfo. Pegava o ônibus na Chão do Lindolfo e vinha estudar aqui na cidade aqui em Bananeiras, onde, graças a Deus, hoje a gente tem os amigos da época também, a gente ainda se encontra muito. E aos 13 anos eu vim morar na Chão do Lindolfo. Papai comprou uma casa ali, próximo ali onde é a Florarte. E ali eu conheci a Érica Micheline, né, minha esposa Érica. Com 15 anos eu conheci ela e namoramos até os 18 anos. Com 18 anos, aquela vontade já de casar, e os trabalhos aqui eram poucos e eu tive que me dirigir ao Rio de Janeiro e fui trabalhar de garçom, né? Fui trabalhar de garçom no Rio de Janeiro. Trabalhei de 18 a 23 anos de garçom, e de 23 a 26 eu tentei o meu primeiro negócio lá no Rio de Janeiro, um bar, né? Um bar lá no bairro Jacarepaguá, no Rio de Janeiro.
E aos 26 eu voltei para aqui para nossa terra, né? Eu voltei aqui para Solânia. Eu voltei aqui para a cidade de Solânia, onde começou aí uma nova história. E aí, Mazinho, você casa com Érica já com 26 anos ou vocês casaram antes? Rapaz, essa história é bem bacana, né? Essa história eu acho bonita, né? A nossa história eu acho legal. Fui com 18 anos e quando eu estava lá aproximando aos 20 anos de idade, ela foi embora para lá também, para o Rio de Janeiro. Ela deixou a família aqui e foi para o Rio de Janeiro, né? Nós tínhamos 20 anos, eu estava com 20 anos e ela estava com 21 anos. E no caso já ia mais de 5 anos de namoro, né? Mesmo com o afastamento que eu fui para lá. E aí começou nossa vida conjugal lá. E com um ano, Camila nasceu, né? Ela, em 1994, Camila nasceu. E a partir dali a gente começou essa nova história, né? Não era apenas mais um casal, né? Mas era formou ali uma família, Camila. E logo em seguida, a gente também tomou a decisão de mudar de bairro, né? Eu morava no Leblon, aí fomos morar na Glória. Aí depois que Camila já nascida, a gente foi morar em Santa Cruz, na zona oeste do Rio de Janeiro. Foi onde eu tomei a decisão também de colocar um negócio próprio. E Érica também iniciou um salão de beleza também lá no Rio de Janeiro, nesse mesmo período. Que inclusive estendeu a profissão aqui por muitos anos, né? Quer dizer, até bem recente, né? Foi mesmo, ela deixou bem depois que eu tinha iniciado o mercadinho na época, né? E já a gente chegando em Solânia, eu lembro que de lá eu trouxe apenas uma bicicleta, né? O transporte era uma bicicleta, inclusive me roubaram muito rápido quando eu trouxe ela para morar ali em Solânia. Aí ela começou o salão primeiro do que eu, né? Ela começou o salãozinho e eu lembro que eu até entreguei e distribuí, né, uns panfletozinhos, né, uns cartõezinhos com o nome de Érica Cabeleireira. E ali foi nascendo ali os primeiros passos, onde ela trabalhou 15 anos ali em Solânia, no mesmo local, ali na rua Rio Grande do Sul. E aí você sai, na verdade, sai daqui com 18 anos, né? Mas com relação aos estudos, eu lembro que naquela época, né? Na verdade, naquela época as coisas eram um pouquinho mais complicadas. Como é que foi essa questão dos estudos? Eu sei que você já veio se formar administrador bem, vamos dizer assim, um pouco tardiamente, né? Do que você queria, provavelmente. Muito bem. Para estudar, eu sempre gosto de dizer, se eu não empreendesse nesse ramo que eu estou, se eu não fosse comerciante, eu era professor, porque é uma profissão que eu sempre achei muito importante, sou amante dela, e eu me identificava muito com os professores, né? Eu gostava de estudar bastante, e terminei o ensino médio, né, com 18 anos, né? Com 18 anos, após ter iniciado no sítio, e vindo para a cidade com 11 anos, com 11 anos que foi que eu vim estudar na cidade, chamava na época a quinta série, então fiquei de quinta a oitava série no José Rocha Sobrinho, e depois mais dos 15 aos 18 anos no CAVN, né, no Colégio Agrícola Vidal de Negreiros, que era e é ligado ainda à Universidade Federal da Paraíba. Foi também uma escola de vida também, para nós que éramos ali, que morávamos no sítio, a gente não tinha muito conhecimento, mas ali era um braço da universidade e trouxe muito conhecimento para quem queria, para quem desejasse. E eu terminei ali na época com 18 anos, aí teve essa ida interessante demais, porque aos 18 anos eu vou e faço meu primeiro vestibular na época, né, com 18 anos, sem saber direito o que queria, e eu lembro que eu fiz para odontologia com 18 anos, aí fui para o Rio de Janeiro, trabalhei o período lá, voltei com 26 anos, já com a família, e aos 28 anos eu tentei novamente o vestibular, aos 28 anos não consegui entrar na universidade, aos 28 anos. E aos 38 tentei de novo. Aí, quer dizer que foi um período de 20 anos aí, eu não perdi a esperança e eu terminei entrando com 38 anos na faculdade e me formando, né, em administração, um sonho antigo, um desejo antigo. E aos 43 anos eu me formei e recordo que Gustavo me dizia, meu filho, né, que hoje está com 23 anos,
Eles, pai, parece que vai mesmo, vai terminar velhinho, mas vai. Terminei 43 anos, ele disse que eu ia descer com uma bengalazinha na escada de formatura, né, que tem a festa de formatura, mas graças a Deus foi muito importante também para os negócios, né, para o mundo dos negócios, viu? Eu fico imaginando, Mazinho, por exemplo, imagina se você tem passado lá para odontologia, quer dizer, tem feito o curso de odontologia, por exemplo, e não tivesse encontrado na profissão. Se identificado com não ela, é? né? Então, eu assim, acho que tinha sido desse jeito. Eu acho que tinha. Porque a gente até vai falar um pouquinho disso mais lá na frente. Eu acredito que o empreender está na veia da família de vocês. Família. Né? A gente vai falar um pouquinho mais disso, porque praticamente todos os irmãos. Né? Então, assim, talvez o tempo aí, esses 20 anos, tenha sido só um tempo de amadurecimento para você entender realmente o que era necessário na sua vida e conseguir concluir ali o curso que você, mais na frente, né, acabou entendendo que seria o melhor. Muito bem. Não é verdade? E aí, já que a gente tava falando dessa sua ida ao Rio de Janeiro também, eu sei que talvez possa parecer um pouco complicado para algumas pessoas, e naquele tempo talvez fosse ainda mais, você sair da sua terra para ir para uma cidade totalmente nova, que talvez você não conhecesse tanta gente assim, para, de certa forma, buscar algo melhor para sua vida, que eu entendo que tenha sido isso que você tenha ido em busca, né? Queria que você falasse um pouco dessa experiência. Como é que é deixar o seu ambiente ali, o seu habitat mais natural e ir em busca de algo melhor em uma cidade grande como o Rio de Janeiro, por exemplo? As consequências, elas nos cobravam isso, né? Eu sou de família numerosa, nós éramos 11 irmãos, e era completando 18 anos, na verdade, e partindo para ir buscar condições de sobrevivência, né? Do mais velho ao mais novo, por incrível que pareça, aconteceu com todos. E comigo não foi diferente, a gente teve que deixar aqui algumas coisas para trás, né? Por exemplo, né? A gente tem o maior carinho dos pais, né, que nos criam com tanta dedicação e tudo, mas chega a hora de você ter que deixar. No meu caso foi muito difícil e duro porque eu era o mais novo e meus pais também já estavam mais maduros também, né, já iam amadurecendo mais a idade. Inclusive na minha ida para lá, quando foi com menos de um ano, meu pai faleceu também aqui, né? Eu não tive a oportunidade de vê-lo, né? A gente pensa assim, quando a gente cresce, chega a 18 anos, diz, pai, mãe, nos ajudou bastante, e um dia eu vou dar um pouco desse retorno, né? Para que eles possam também ter um pouco de dignidade e entender que foram lembrados por causa disso, né? Eu sei que não é nem um desejo dos pais, né? Porque o que os pais querem de cada um de nós, hoje eu sou pai, eu sei que é simplesmente a presença, né? A presença que é muito interessante, né? Não quer muita coisa em troca, né? E na época aconteceu isso, e quando foi com 4 anos da minha ida para lá, eu vim uma única vez, antes de ser pela última vez, eu vim aqui em Bananeiras e visitei minha mãe também, que estava na época enferma, e também depois da minha ida para lá, ela também chegou a falecer. Então todo esse processo que dificulta, né? E que hoje serve como as raízes profundas na vida da gente, para que a gente possa ter mais sustentabilidade na vida, né? Tudo aquilo que foi difícil, né? Essas questões de vivência, mas também o trabalho árduo, né? Essa busca incessante pelo que a gente tem até hoje, que bom que a gente tem, né? A busca por algo melhor, ela vai nos construindo, né? Eu lembro aqui um paralelo, né? Um pé de bambu. Um pé de bambu, ele tem os nós bem distantes, né? Mas quando ele vai ficando mais velho, ele vai ficando com aqueles nós mais próximos, né? Nas raízes. Então ele vai ficando mais firme, né? O vento dá nele e ele volta para o mesmo lugar, né? Ele não se quebra. Então a gente também, quando vai passando por todas essas consequências da vida, a gente também vai criando resistência e podendo dar aí até um exemplo, um testemunho para outra pessoa. Bacana, né? Chegando lá no Rio de Janeiro, por exemplo, acredito que tenha sido um pouco fácil em determinado momento, porque você já tinha alguns irmãos por lá, já que você era o mais novo, né? E foi toda uma sequência de irmãos indo. Mas em quais empregos você teve que trabalhar até de fato voltar para Bananeiras, para Solânia? É muito bom, né? A gente recorda tudo isso e gosta de falar porque a gente tem esse desejo também que mais pessoas também entrem no empreendedorismo e possa ser aí uma alternativa muito boa. Aí o
primeiro emprego lá, como de fato foi um irmão meu que veio passear aqui no período junino, e ele chegando aqui, ele ia trabalhar lá, chegava com dinheiro, comprava uma moto nova, uma coisa assim, né? E a gente, sofrido ali, pensava, esse rapaz deve ser a saída lá no Rio de Janeiro também, né? Aí chegando lá, fui trabalhar também de garçom, meu primeiro emprego de garçom, e trabalhei lá 1 ano e meio nesse restaurante que ele trabalhava, me recordo até o nome, Praça do Chopp, né? Ficava na Avenida Sernambetiba, na Barra da Tijuca, na praia, e trabalhei 1 ano e meio lá, e depois eu fiquei desempregado, aí tive que buscar essa segunda parte que foi difícil, né? Né? Inclusive, tentei arrumar emprego, não consegui, aí cheguei, foi muito engraçado essa parte, porque minha mãe estava viva ainda, papai tinha falecido, e Érica ainda estava aqui me esperando ainda, né? Que aquele período foi depois que ela tomou a decisão de ir, porque eu não vim. Mas chegou aquele momento, eu comprei televisão para trazer para cá na época, comprei lá umas roupas de cama para dar à mamãe e tudo, mas quando estava já arrumando as malas, uma pessoa ligou para mim dizendo que a vaga de emprego estava pronta. E eu comecei a trabalhar no outro dia, foi o segundo emprego. Depois eu ter procurado muito, né, batendo porta, né, porque era garçom de restaurante, né, e a gente saía batendo na porta e pedindo emprego mesmo, perguntando, disse, olha, trabalhei de garçom em tal lugar, tenho a experiência já de 1 ano e meio, tal. Aí as pessoas pegavam o nome, como a gente faz por aqui também, pega o nome, espera a oportunidade e tudo, e é muito difícil essa questão, mas aconteceu, foi o segundo emprego, e deu certo esse trabalho. Aí foi quando a Érica tomou a decisão, disse, Érica, agora eu não vou mais não, Érica. A televisão que eu ia levar vai ficar pra gente aqui. Aí Érica foi pra lá, pra essa segunda etapa do meu trabalho. E depois, quando foi em 2000, no ano 1900 e... Agora vamos ver, né? Que eu voltei no ano 2000, né? Eu voltei no ano 2000. Então, 3 anos eu trabalhei empreendendo já. Então, foi em 97 a decisão... Em 1997, a decisão de empreender para si, né? Eu fui em 92, fazia 5 anos, perfeito. Recordei. 92, 90, em 97, fazia 5 anos que eu tinha trabalhado de garçom. Aí fui tentar empreender pela primeira vez lá para mim, não foi? Então a gente começou lá um bar, né? Um bar ficava numa comunidade simples lá chamada Rio das Pedras, onde tem muitas pessoas daqui, da região lá. Rio das Pedras, eu trabalhei lá 3 anos com um bar. Fica no bairro Jacarepaguá, vizinho à Barra da Tijuca. Então lá eu empreendi 3 anos e depois, no ano 2000, que faz 25 anos já, né, cara? Bastante depois, aí vim morar aqui na cidade de Solânea. E aí, minha curiosidade é justamente essa. Você lá do sítio Cumbeba, que é daqui de Bananeiras, né? Por que voltar e ir para Solânea? Olha só que legal. Desde que antes de ter 18 anos, né, que eu via papai e mamãe subir a pé, né, para trabalhar aqui na feira de Bananeiras e de Solânea. E a feira de Solânea, ela era uma feira maior na época, né, uma feira já bem desenvolvida. E era uma coisa, era mais popular. E algo interessante, olha só, que encaixa nessa pergunta. Eu que tinha estudado aqui com os meus colegas, vou citar 3 deles aqui, porque tenho certeza que eles não vão ser contra, né? Tatai aqui, Tatai de Bananeiras, né? Tatai que jogou bola e que trabalha hoje no setor ali da agricultura da Imaté, né? Daquele que chamava Imaté, não sei como chama hoje. Empaé. Agora é Empaé. Empaé, pronto. Tatai foi um grande parceiro durante esses anos todos, né? Estudando em Bananeiras. Aí tinha também Fabinho, tinha Dui, né, que era um irmão, Fabinho e Dui, os dois são irmãos. Eu lembro assim, e muitos, né, que agora vão recordar que nós estudávamos na mesma sala. E quando eu voltei no ano 2000, eles já tinham estudado mais, já tinham se formado, já estavam trabalhando. E eu fiquei assim, com vergonha de colocar, olha só que coisa interessante, com vergonha de começar em Bananeiras. Digo, rapaz, esse tempo que eu passei fora, os caras se formaram e eu vou ter que botar a barraquinha lá na feira em Bananeiras, que o pensamento era esse. Aí fui começar em Solânea, que também meu sogro na época, né, falecido há 2 anos, seu Clóvis, e Dona Juraci tá viva toda, né, Dona Juraci? Tá viva toda. Aí eles tinham comprado uma casa em Solânea, e é onde a Érica colocou o primeiro salão de beleza em Solânea,
fazia 1 ano e meio que eles pagavam essa casa. E seu Clóvis disse: Mazinho, vem morar nessa casa, aí você faz uma reforma e você mora nela e assume as prestações que eram pela Caixa Econômica na época. Ele tinha comprado para pagar em 16 anos e ele já tinha pago 1 ano e meio. Ele me deu a casa daquele jeito, não cobrou nada, eu reformei a casa e eu paguei mais dela 14 anos e meio. Não cheguei a pagar os 14 anos e meio porque eu antecipei, porque eu achei um negócio que era uma troca naquela casa, na onde é o primeiro supermercado em Solânia, né? Que depois foi para lá também, salão de beleza foi para lá, e a lojinha de roupa que eu abri lá também, que chamava Mazinho Multimarca, lá aquela loja. E aí isso foi no ano 2000, né? Que eu comecei, que a gente chegou e começamos na primeira casa do seu Clóvis, e passamos lá. Comecei a botar na feira de Solânia, né, a mercadoria. Viajei para Caruaru e eu comprei lá, eu lembro ainda, acho que foram 11 calças e umas camisas, e eu trouxe de Caruaru para começar na feira. Aí comecei na feira, aí depois fui criando coragem, né? Fui sentindo um gostinho, foi legal. Fui comprando e vendendo, e eu disse, cara, vou perder a vergonha, eu vou vender em Bananeiras também. Aí desci para vender na feira em Bananeiras. Legal, recordação muito boa, rapaz. E lá foi um sucesso também. As pessoas começaram a se agradar de mim também, rapaz. E eu fui acolhendo bem, né? Eu pegava a calça de uma forma bonita, bacana, mostrava. Bem, bem legal, recordo muito bem. E foi crescendo, né? O negócio foi crescendo. E trabalhei 9 anos de feirante, 9 anos. É lógico que em 2005, quando eu ia com 5 anos... Eu também trabalhava em Arara, né? Fui em Arara também. A terceira cidade foi Arara que eu coloquei também. Aí quando ia com 5 anos nas feiras, aí abri a primeira lojinha, que foi na primeira casa. Abri a primeira loja em Solânia e fiquei loja e feiras, né? Aí com 9 anos que eu ia de negócio, aí eu parei as feiras, né? Parei Bananeiras, Solânia, Arara. E Arara eu terminei também em 2005, foi quando eu fui abrir a loja. Aí fiquei só com a loja, né? Que eu abri a loja com a loja, que ela foi até o ano 2015, sendo que em 2014 comecei o mercadinho, né? Comecei o mercadinho. Olha, história massa. E, assim, essa questão da vergonha é normal. A maioria de nós sente, né? Quando vai fazer alguma coisa, você sente vergonha, às vezes até de ir comprar fiado, por exemplo. Né? A minha geração, ela não teve muito o que fazer isso, mas a geração da minha mãe teve muito, né? Aquele tempo o pessoal passava muita necessidade, era muito, muito complicado. Me permita, eu até andei de ônibus ainda com sua mãe, eu recordo ainda que ela vinha do sítio e eu também pegava o ônibus ali no meio do caminho e vinha junto aqui para a cidade, viu? Me perdoe a intimidade. Oxe, pode falar. Inclusive, Mazinho, ainda teve um período que eles vinham muito a pé, inclusive para a escola. É tanto que ela teve que morar na casa de uma tia em Solânia para conseguir estudar, né? Só que aí parou na 7ª série, não quis mais estudar, aquela coisa toda, né? Foi embora também para o Rio de Janeiro e meio que desandou nesse lado. Mas, assim, uma batalhadora, sempre trabalhou muito e, infelizmente, né, há 4 anos teve esse AVC, hoje não fala mais, mas controla tudo ainda, sabe de tudo, faz tudo. Bom. É o que importa, tá viva, né? Bom. E é isso. Aí, voltando para o empreendedorismo, chegando em Solânia, eu já vi que aí você foi direto empreender. Porque você já vinha, eu acredito, com esse gostinho do bar. Isso. O bar, então, os 3 anos que você ficou lá no Rio de Janeiro, ele deu totalmente certo, né? Cara, é outra história mais complicada. Ele não deu certo. Olha só que interessante, rapaz. É muito bom aí esse assunto, porque a vida do empreendedor, ela é cheia desses altos e baixos. Cara, e você foi perfeito em perguntar isso aí, porque se você não perguntasse, tinha pessoas aí que iam achar que tudo foi flores também, né? E não foi, né? Veja bem, o bar eu comecei ele no ano 97, com a sociedade com um irmão, Joelson, que ele tem comércio em Solânia também, mercadinho também. E a gente colocou esse bar, o primeiro ano foi muito bom, né? Muito positivo, nós fizemos um investimento, eu com os 5 anos de trabalho eu consegui ficar com casa, olha só, casa, um carrinho bom na época, e um dinheirozinho na poupança também, né? Foram os 5 anos de garçom, a gente era bem econômico, não jogava o dinheiro fora. E aí quando a gente colocou o bar, no primeiro ano foi legal. A gente fez um investimento, né?
um investimento nesse bar, que era uma sociedade, eu e ele. Aí quando foi no segundo ano, foi difícil já porque ele teve um probleminha de saúde e a esposa dele veio passear e ele também adoeceu, aí ele pegou o embalo e veio embora para cá também, para Bananeiras também, para Paraíba. E eu fiquei os últimos 2 anos sozinho lá, e eu tive que me refazer, entendeu? Na época para ele vir, aí ele veio e eu tinha que pagar parte do bar, ele na época, né? E eu mandei um carro que eu tinha para ele na época e fiquei ainda devendo dinheiro a ele na época, foi como parte do pagamento do bar. Inclusive só consegui pagar esse dinheiro quando eu voltei para cá, o restante ele era meu irmão, né? E ele esperou até meu retorno, com os 3 anos de bar, que concluiu de uma forma difícil, né? Perdi tudo, na verdade, no bar. A gente perdeu tudo, fiquei só com a casa. Eita, que legal. Lembrei de Érica, porque Érica, eu cheguei em casa que tinha acabado tudo. Aí eu disse, Érica, agora ó, o que restou foi isso aqui, né? Que era o dinheiro das frises, né? Que eu tinha vendido e tudo no finalzinho. Aí Érica disse, vamos tocar a vida, vamos, ou tu vai trabalhar de garçom de novo, ou ver o que é que tu faz, né? Aí eu disse, Érica, vamos vender a casa para botar outro negócio, né? Aí Érica disse, vender a casa para botar negócio? Eu disse, Aí ela disse, não, a casa eu não aceito não, eu vender a casa, olha, tu botou o bar, né, arriscando lá no investimento, tu vendeu o carro, tu vendeu a poupança que tu tinha, acabou, e agora tu quer vender a casa? Não vai dar certo não, tu pode acabar essa casa e a gente ficar na rua, foi. Aí na hora eu achei, na hora, Jarderson, eu achei ruim, mas fiquei chateado, foi. Aí ela disse, não, só aceito vender a casa se for morar na Paraíba. A gente foi embora de novo para Bananeiras. Aí eu disse, Érica, para onde é que eu vou liso, Érica? Ela disse, a gente se vira, o dinheiro da casa dá para a gente se virar lá. Aí eu disse, não, vou trabalhar de garçom novamente. É muito legal essa história. Aí voltei novamente para trabalhar de garçom. Eu ainda trabalhei 90 dias de garçom, foi 90 dias de garçom. E inclusive eu gosto de dizer bem direitinho, quando no término dos 90 dias eu saí desse último trabalho, porque é legal, minha carteira de trabalho pela CLT, ela tem a data de admissão desse último emprego e a saída, o patrão, quando eu fui lá da baixa, ele não estava lá, aí é só carimbada, não tem a assinatura dele. Por quê? Vou explicar. Com 90 dias de trabalho lá na Barra da Tijuca, isso já no ano 2000, né, que eu vim embora em março, né, trabalhei lá dezembro, janeiro, fevereiro, foi. Aí no último emprego, quando foi certa vez, né, à noite, nós trabalhávamos de garçom noturno, aí eu saí do salão, né, onde nós entregávamos a bebida, a comida aos clientes, e fui assim no toalete, no banheiro, e lá eu encontrei um garçom que trabalhava comigo, ele estava com uma maquininha que era de roubar os clientes, eu não encontrei esse outro nome, era de fraudar lá os clientes, de roubar os clientes. Ele pegava os cartões do cliente e passava na maquininha lá no banheiro, né? E na hora que eu cheguei, eu passei assim, eu vi a cena, né? Aí ele disse, ei Paraíba, tu viu isso aqui? Eu disse, não cara, vi não, isso aí não. Aí ele disse, você viu? Eu disse, não vi não, rapaz, pode continuar esse seu trabalho que eu vou pro salão de novo, né? Ele disse, não, você viu e você vai ter que entrar nesse jogo também, nesse negócio, né? Eu disse, cara, não dá certo não, e pra mim esse negócio aí eu tô fora. Ele disse, você vai entrar, então eu entrego para os meus patrão lá em Copacabana aqui, ele chamava de patrão, eram os caras que também tinha a máfia com ele, né? Misericórdia. Aí foi meu último dia de trabalho, até hoje eu sou meio medroso aí foi meu último dia de trabalho, cara, lá nesse lugar. Cheguei em casa, contei a Érica, aí a Érica disse, e aí tu vai trabalhar? Eu disse, vou nada, vou lá, não vou mais não, pô. Aí Érica disse, eu disse, Érica, agora eu aceito vender a casa pra gente ir embora pra Paraíba, morrendo, né? De medo. Foi. Aí ela disse, que bom que agora tu quer ir embora agora, pelo menos mostra um motivo pra ir embora. Aí eu voltei no trabalho, eu liguei pra lá e agendei o dia da baixa na carteira, receber alguma coisa que tinha lá financeira ainda. E assim tava, o português que era proprietário do restaurante, ele não se encontrava no dia, e eu recebi ali a rescisão, e fiquei de lá, só para ele assinar depois, na verdade tinha carimbado já, e não é assinado devido eu não ter voltado mais lá. Não realmente, teve coragem, não, realmente eu fiquei com a cena, eu fiquei com medo ali, que não é da índole, né, da pessoa, a gente acha estranho. Exatamente, além de não ser da índole, imagina aí, né, tipo, você querendo ou não ia entrar
de jeito nenhum nesse negócio. E ainda fica aquela incerteza de que se o cara vai mandar fazer alguma Ameaça, coisa com você ou não. Eu fui ameaçado, né? Ali, foi né? ameaçado de morte, praticamente, né? Ameaçado de morte, rapaz. Complicado. Mas eu vou pedir licença só um minutinho, que agora eu preciso dar um recado aqui para os nossos telespectadores, né? Falar um pouquinho da nossa patrocinadora Qualivida. Gente, como eu falo aqui semanalmente, a Qualivida é uma clínica completa que conta com os mais diversos profissionais da saúde, bem como exames laboratoriais. Então, se você está precisando passar por um clínico geral, um psicólogo, um nutrólogo, vai até a Qualivida, agenda com esse profissional que você está precisando, sai de lá com os teus exames prontos e cuida da tua saúde. Qualivida, qualidade de vida. E agora, voltando aqui, Mazinho, você comentou um pouco aí, né, da sua chegada a Solânia depois dessa loucura lá no Rio de Janeiro, na hora de ser morto, né? Mas é muito imoral mesmo, né? Tipo, você passar 8 anos tranquilo, tirando aí essa parte que você acabou perdendo muito dinheiro, né? Querendo ou não, uma vida tranquila. Aí você, querendo ou não, ter que voltar rapidamente com medo de acontecer alguma coisa mais grave, né? Mais grave, com a sua vida. É complicado. Chegando aqui em Solânia, né, você começa a empreender. E em que momento teve essa mudada de chave, né? Essa virada de chave na questão de sair da venda de roupas para a área de alimentos, né? Empreender com o mercadinho. Muito bem, né? Então, como falei, cheguei no ano 2000 e quando foi no ano 2002, né, eu tava com 28 anos, olha só que legal, né? Falar um pouquinho também assim, a questão de fé. Em 2002, eu tive a oportunidade de conhecer um grupo da igreja que chama-se ECC, que é Encontro de Casais com Cristo, né? Eu estava com 28 anos e de lá para cá eu mudei um pouco o estilo de vida que eu vivia na época, né, cara? Uma vida mais um pouco largada, mundana. E com 28 anos, hoje eu tô com 51, já faz um certo tempo, a gente deu uma mudada primeiro na vida, né? Porque eu lembrei que eu li um livro que é um professor também, Felipe Aquino. Ele dizia assim, né? Que administrar a própria vida, o negócio mais urgente. Olha só que legal, né? Tanta coisa para administrar. Aquele cara fez um livro que o título dele dizia assim: administrar a própria vida, o negócio mais urgente. Então, quando eu li ali, eu já comecei a refletir um pouco das coisas e a gente foi melhorando o negócio ainda no ramo de confecções, mas quando foi em 2013 eu passei por uma dificuldade enorme no ramo de confecções, em 2013, e eu já estava dentro do curso de administração, já na faculdade, né? Já estava na faculdade. E houve aquela luta toda, rapaz. Eu tinha feito uma reforma grande na minha loja de confecções, na minha casa, e mais uma escola de empreendedor foi aquela. Eu gastei o meu capital de giro na reforma, né, nas paredes, né? Hoje não, hoje a gente aprendeu, né? Eu aprendi que para se fazer uma reforma, né, ou eu tenho ele num caixa reservado, ou eu vou pegar um capital de terceiro para fazer aquela reforma. Jamais tirar o capital de giro para que no futuro venha necessitar dele e atrapalhar. Foi o que aconteceu, né? Então, fica um ensinamento também para as pessoas que gostam do empreendedorismo e para a própria vida também, seja de qualquer ramo que for, né? E naquele momento eu passei aquela dificuldade, em 2013, né? Eu tinha entrado na faculdade em 2011 mesmo, em 2011, né? Em 2010 eu fiz o curso pré-vestibular e em 2011 eu comecei o curso. E dentro do curso teve uma parte de filosofia que eu também gosto muito, né? De filosofia. E lá eu vi a alegoria da caverna também lá, né? Na aula de filosofia, e falava de algo que tinha escondido, né? Que certas pessoas estavam em um ambiente e não conseguiam enxergar aquilo que estavam fora, e que teve alguém que teve a ousadia de olhar o que é que tinha de fora, e assim eu tomei a decisão, cara, de olhar algo a mais que tinha, além de vender confecções, cara, que é um ramo justo, abençoado, digno, como outros ramos,
mas naquele exato momento eu tive a ideia de abrir um mercadinho. Como? Na aula de empreendedorismo, um professor pediu para fazer um plano de negócio de um empreendimento, né? E eu pensei no mercadinho. Por que mercadinho? Meu pai, ele tinha noção desses produtos, né? Que ele trabalhava na feira e vendia farinha, né? E vendia farinha, goma, feijão. E os outros meus irmãos também iam também naquele mesmo ritmo. Mas qual era meu medo, né? Eu disse, rapaz, entrar nesse ramo que eles já estão, concorrer um com o outro, será se vale a pena? Mas quando eu fiz o plano de negócio e eu vi a viabilidade, por sinal, muito grande, ao mesmo tempo eu li uma matéria de Abílio Diniz, que faleceu o ano passado, supermercadista, né? O maior que eu conheci no Brasil, eu digo que é ele porque, mesmo se não foi em tamanho de negócio, mas na mentalidade daquele cara ele morreu aos 84 anos no ano passado, ele fez uma matéria há 50 anos atrás, e eu li há 10 anos atrás, é lógico, né? A matéria estava com 40 anos, e a matéria ela diz assim, o Brasil na era dos supermercados. Eu quero falar isso para 1 milhão de pessoas, porque as pessoas precisam descobrirem, né, algo a mais que tem nos negócios, né? As pessoas param muito, né, com qual porcentagem eu colocar em um produto? Aí o povo diz logo assim, bote 25% e 30%. Eu cresci escutando isso, entendeu? A minha vida inteira, até a faculdade, eu vi as pessoas dizer, coloque 25% e 30% nos produtos. Aí, quando eu li a matéria de Abílio Diniz, ele explicando essa questão de precificação, eu vi que tem produtos, se você colocar 25% sobre o custo dele, ele vai ficar muito caro, né? Por exemplo, aí dou um exemplo porque eu gosto também de ensinar também. Aquilo que eu aprendi, eu gosto de passar também, né? Se você pegar um arroz, um feijão, um café, são produtos que têm um giro muito rápido, né? E que as pessoas procuram diariamente, entendeu? Esse produto, né? Aí você aplica lá 25% em um produto desse, ele fica muito caro que ninguém consegue entrar nem em sua loja, entendeu? É lógico, né? Que tem produto que você vai conseguir colocar e sair, né? Você pega lá um exemplo, um palito de dente, né? Uma caixinha de palito de dente. Não tem muita saída, Você né? vai colocar um preço ali e o próprio cliente ele não vai perceber aquilo ali, entendeu? Ele comprou o produto ali porque você comprou ali, eu não recordo o preço aqui, mas digamos que você comprou ali por R$2 e você colocou lá R$2,50 no produto, até R$3 um produto daquele, tem um cliente que ele não vai reclamar, né? Agora, se você pegar lá um arroz lá que você comprou ele ali por R$4, se você colocar ele 5, já fica caro. É bem interessante isso aí, entendeu? Você aplica R$5 já nesse produto, ele já ficou caro. Então, o Brasil na era do supermercado. Essa matéria, ela me ensinou muito, é lógico, né? Junto também com a faculdade, tudo naquele momento. Eu estava com 40 anos de idade, olha só, a sacada não foi... Eu estava 40 anos. Eu estava com 40 anos de idade e eu tive a oportunidade de ter aquele plano de negócio e eu vi a viabilidade. O que é que eu tive de fazer, né? Não repetir os erros que eu já conhecia, que era coisa de família, né? Do mais velho ao mais novo fazendo aquela mesma coisa. Eu disse, olha, eu vou entrar e não vou repetir aqueles erros. Vou dar um exemplo aqui bem engraçado, que é de família, é para as pessoas entenderem, para a gente ensinar, né? Certa vez eu cheguei em um mercadinho, né, de um familiar meu, né? Ainda bem que são muitos, né? Não vou saber quem são, né? Ainda bem que são muitos, né? Eu cheguei no mercadinho de familiar meu e tinha uma pessoa que era o atendente e estava fazendo as unhas com o pé em cima do caixa, né? Um ambiente assim, né? E eu estava fazendo já o estudo como era que eu ia abrir o meu negócio, né? Aí quando eu cheguei lá, vi a pessoa fazendo a unha em cima do balcão de atendimento do cliente, né? Onde passava os produtos do cliente. Aí eu já vi que não era daquele jeito que eu tinha que abrir o mercadinho, tinha que ser de outro, entendeu? O lugar de fazer unha não era aquele local, entendeu? Tinha que ser em outro lugar, entendeu? É um exemplo muito simples assim, né? Mas que às vezes quando a gente está dentro do negócio, a gente nem percebe, entendeu? Chega uma pessoa de fora, percebe. Então, um exemplo muito simples, mas eu tinha que fazer tudo aquilo que eles não tinham feito, né? De uma forma mais moderna. Por exemplo, cheguei em outro lugar, né? Em outro familiar,
Aí ele abriu um caderno grande, né? A pessoa passou um produto no caixa, ele abriu um caderno grande com muitas páginas já arriscadas e anotou o valor do produto lá e o cliente foi embora, ele só fez fechar o caderno, né? E eu disse, eu que vinha sofrido também já do ramo de confecções, que já conhecia aquele modelo de negócio que ele estava fazendo e o meu estava chegando ao fim, aí o que é que eu fiz? Pronto, já encontrei outro erro que eu não vou mais cometer nesse novo negócio, né? E por fim, eu olhei os mercados pequenos, os médios, os grandes e fui tirando ali a conclusão e disse, vou abrir um negócio pequeno, mas com um nome grande. Aí eu estava fazendo o curso de administração, eu digo, vou fazer na administração chama-se brainstorming. Brainstorming é uma palavra americana que quer dizer explosão de ideias, né? Quando o cara ele não quer tudo centralizar nele, então ele chama pessoas, né? E ali pede ideias. E assim eu fiz, para escolher o nome, inclusive, Érica que escolheu o Rei da Economia, foi bacana. Eu escolhi ali 5 nomes, né? Eu escolhi mais, ela votou em Rei da Economia e mais pessoas votaram ali no nome Rei da Economia. E eu fiquei sozinho com o nome que eu tinha escolhido. Eu não sou nenhum bobo, né? Eu disse, rapaz, não vou ficar com esse nome. Ninguém quis, né? Deve ser ruim, né? Mas revela pra gente, qual era? Oi? Qual era o nome? O nome era Sirva-se. Por quê? Eu queria copiar o maior que tinha, que era em São Paulo, que era desse cara também, da Abílio Diniz. Ele, na época que ele botou o primeiro negócio dele, chamava Sirva-se. Porque era novidade, né? Na época tinha só as bodegas. Aí o pessoal pedia no balcão. E a Abílio Diniz, ele trouxe um modelo dos Estados Unidos para cá, que era as pessoas já passando nas gôndolas, né, nas prateleiras e se servindo. E ele colocou o nome Sirva-se. Eu achei bonito. E já não existia mais devido ao tempo que tinha desgastado. E eu disse, vou colocar aquele nome, mas não foi aprovado não, ninguém quis. Né? Então o que aprovou foi o Rei da Economia, que graças a Deus, né? Foi um nome muito forte. Mas a sacada eu digo que foi o seguinte, né? É você perceber que o negócio estava chegando ao fim e você ter a ideia muito rápida de começar algo que você via muito promissor. É lógico, fazer todo o estudo, que foi o que eu fiz, né? Eu não entrei à toa, não. Eu entrei em um negócio que eu fiz um planejamento para 5 anos. E deu muito melhor do que os 5 anos que eu planejei, viu? Muito massa, né? Inclusive, eu acredito que foi uma coisa que começou pequena e hoje está bem grandiosa, né? Na verdade, eu acompanhei um pouco do início, porque de vez em quando a gente ia fazer feira lá em Solena, você lembra, né? Lembro. Ia com a minha mãe, né? Na primeira loja, né? Isso. E depois a gente veio para a loja maior daqui. Mas assim, a gente sabe e vê, né, que é uma coisa bem estruturada. Eu acredito que você ter cursado administração contribui muito para isso. E aí depois vem Camila, que também fez administração, também, né? Terminou até com o Dani Xavier. Isso. E aí, assim, hoje a gente pode até dizer que é uma empresa bem familiar. Porque se você olhar, em todo lugar tem ali sobrinhos. Mas é verdade. Tem bastante sobrinhos trabalhando, tem os filhos. Então, assim, mas é uma empresa que vem crescendo, né, de forma ordenada. Ô, Jadson, por favor, posso falar um pouquinho sobre Camila e Gustavo, os filhos que estão dentro do negócio? Pode. Quando Camila completou 18 anos, ela começou a fazer o curso de administração. Eu entrei na faculdade e com o ano seguinte ela entrou também no curso de administração. Aí ela também muito rápido, ela passou para trabalhar no Banco Bradesco. Ela trabalhou 6 anos no Banco Bradesco e o mercado teve também esse mesmo tempo, esse período também de idade, né, também aí, na cronologia, né? Quando o mercado estava com 6 anos, fazia 6 anos que ela estava de banco. E ela disse, certa vez eu passei uma dificuldade de saúde, né, há 4 anos atrás, e ela disse, pai, eu vou pedir demissão do banco. Aí eu disse, Camila, não dá certo você pedir demissão, não. E sua carreira profissional? Ela disse, eu vou fazer aqui dentro. O mercado está crescendo. Ela disse, o mercadinho está crescendo, pai, e eu vou fazer minha carreira aqui dentro. Eu disse, Camila, se você acreditar num projeto, você venha, porque o que eu vejo é enorme, viu? É macro, é muito grande isso aqui. E ela pediu demissão e hoje ela toma conta do meu financeiro. Eu deixei de pagar boleto faz muito tempo. Ela que tem esse trabalho já há 4 anos comigo. E Gustavo, naquele momento que iniciei o mercado, que Camila ia para o banco,
Gustavo estava com 12, ia fazer 13 anos, né? Hoje ele está com 23, vai fazer 24 anos. Ele já tem uma netinha ele tem uma filha, minha netinha já tem 5 anos. E ele que parafusou as primeiras gôndolas daquele mercado foi ele. Então ele é um cara que ele é muito dedicado dentro, né? Ele sabe cortar a mortandela, ele sabe fazer o pão, ele sabe cortar a carne. Gustavo, ele sabe de tudo. Hoje ele tem a parte que é de tecnologia da informação, né, que é com ele, que ele ajuda também, é lógico que ele tem o suporte. E aquela parte tributária, né, cara, que a gente precisa, né? Porque dentro do curso de administração, a gente consegue enxergar muitas coisas, mas a contabilidade ela é muito reduzida lá dentro da administração. Então a gente precisa de contadores bons e Gustavo, ele é muito interessado nesse lado de tributação, né? Porque hoje a empresa cresceu, eu acho que vou até antecipar alguma coisa, mas o nível que nós estamos, aí hoje eu preciso realmente, porque eu tenho empresa que já tem o incentivo fiscal do Estado, né? Eu tenho empresa que é lucro real, eu tenho empresas Simples Nacional e tem lucro presumido também, entendeu? Então hoje a gente precisa trabalhar muito com essa questão tributária, né? Inclusive, hoje eu estou impedido de abrir mais Simples Nacional, porque pelo porte que se tornou, aí o Estado já não permite mais. O negócio está ficando cada vez maior. Que bom, né? Que bom. Porque é uma construção que vem sendo feita, Mazinho, de muito tempo. Né? Você começou essa construção lá no Rio de Janeiro. Porque a gente aprende muito com os erros também. Os erros altos e baixos, né? Uma escola meia cara, né? Mas acontece, né? É uma escola meia cara, né? É caro, mas infelizmente às vezes a gente tem que pagar. Tem que pagar. Inclusive pagar para ver. Porque talvez isso tivesse travado você de um jeito que você não tivesse conseguido empreender novamente. E não foi o que aconteceu. Pelo contrário, foi combustível para que você conseguisse construir coisas cada vez mais sólidas. Até se capacitar mais também, né? O carisma na vida do ser humano, ele é muito belo, mas chega a hora que você tem que ver que tem que se capacitar mais, para ir mais além, porque hoje exige, né? Não é isso? Tipo, você já estava com seu comércio. Qual a necessidade tinha de você ir fazer um curso superior, se você não quisesse? Nenhuma, né? Mas você queria algo mais, você queria crescer ainda mais, né? E esse curso de administração poderia lhe possibilitar isso dentro do seu negócio. E possibilitou. Foi o que aconteceu, né? Foi o que aconteceu. Está acontecendo. Numa matéria ali do seu curso de administração, você acabou colocando o seu novo negócio. Isso. Né? E acabou, vamos assim dizer, saindo daquele modelo de negócio que você seguia, que eram as confecções, não perdeu o Mazinho Multimarcas, que está lá ainda no Instagram, bem tranquilo. Érica precisa sair também do setor lá de cabeleireira, para ir ajudar também, não é isso? Posso contar um pouquinho essa história de como é que Érica entrou nesse negócio? Pode ir. Cara, essas coisas são muito bacanas. Érica, ela era cabeleireira, e ela só terminou o salão depois da segunda reforma do mercadinho, já quando eu fui entrar na Rede Paraíba. É bem interessante isso aí. Só que Érica, assim, ela é muito conservadora em negócios, porque eu venho de família de camelô, né, Mazinho, né? E Érica era mais conservadora, a mãe dela é professora, o pai era vigilante da Caixa Econômica, do CESP aqui em Bananeira, seu Clóvis. E Érica ela é mais conservadora do que eu. Então, para iniciar o negócio, quando eu saí do ramo de confecções, olha só a vida do empreendedor. Eu passei por dificuldade, eu sujei o nome, né, o CPF, eu sujei o CNPJ que eu tinha. E ficou no SPC, né? Ficou no Serasa e SPC. E para recomeçar, aí eu disse, lá vai eu atrás de Érica de novo, né? Eu disse, Érica, eu tenho a ideia do mercadinho, Érica, já fiz o plano de negócio, a viabilidade está assim. Olha, agora tinha que começar com o teu nome. Ela disse, pelo amor de Deus, me deixa fora desse negócio. Ela é conservadora, ela disse, pelo amor de Deus, eu quero ficar fora desse negócio, rapaz. Aí eu disse, não, mas vamos lá. Aí só sei que eu convenci ela, né? Eu gosto de brincar com ela, disse, eu convenci tu ter 3 filhos, mas para botar o negócio foi mais difícil, entendeu? Então, aí ela terminou aceitando. Na primeira dificuldade, antes de abrir o negócio, surgiu, ela era cabeleireira e ela comprava pelo CPF dela alguns produtos e na época não precisava dar saída, que ela trabalhava com serviço, né? Não precisava dar saída nos produtos. Aí
houve o primeiro impedimento, né? A coletoria na época disse, olha, ela tem que pagar uma multa porque ela não dava saída nesses produtos. Aí a Érica disse, pode tirar meu nome desse negócio, não quero não. Mas vamos lá, aí a gente conversei com o pessoal da coletoria e a gente pagou a taxa que era necessária e damos sequência, né? Abrimos a empresa no nome dela e olha só que coisa interessante. Ninguém sabe, né? Mas Mazinho é gerente de carteira assinada do Rei da Economia. Olha só que coisa maravilhosa, entendeu? E a chefe é Érica. Olha só, Érica muito bem. Érica, ela é a empresária, né? Ela é a empregadora. É lógico, né, que eu já tenho outros negócios também, porque depois, né, de a gente limpou o nome, né, todo aquele trabalho, aquela dificuldade, sofrimento, mas com muita dor, mas também hoje a gente goza de muita alegria, graças a Deus, porque tudo aquilo foi uma experiência que ficou para trás, né? É assim, né, que a gente, o empreendedor, ele sempre vive no risco, né? Não tem como, né? A gente trabalha, eu trouxe um livro aqui que ele diz assim, crédito vale mais que dinheiro. A gente trabalha com crédito, né? O que a gente tem na vida, esse crédito, né? Os fornecedores que acreditam no empreendedor e aplicam as forças nele e assim o trabalho acontece. Aí Érica cedeu o nome e hoje, graças a Deus, antes de dizer isso, vou dizer assim, ela disse, Mazinho, e minha aposentadoria? Na época ela pensou na aposentadoria, né? E minha aposentadoria? Eu disse, mas Érica, tu já tá pensando em aposentadoria? Ela disse, olha, eu pago meu sindicato, já faz 8 anos já que eu pago meu sindicato. Você cuidado, se eu não tiver direito à minha aposentadoria, aí de vez em quando eu digo, e aí, tu quer se aposentar? Ela disse, agora não. Então, é só para divertir um pouco, mas para que as pessoas possam entender que existe toda dificuldade, mas quando a gente consegue alinhar com alguém que está com o mesmo pensamento, é muito bom, viu? É muito bom. E esse mesmo pensamento hoje tem mais pessoas envolvidas, é lógico. É né? muito bom ter uma Érica do lado, que às vezes dá uma puxada, né? Mas bom, também solta um pouquinho para a gente conseguir segurar a barra e empreender. Equilibrar, né? Vamos equilibrar. Eu sem ela, né? Achei muito bacana que você perguntou. Assim, eu sem ela era muito difícil porque eu sou um cara assim que eu sou mais comercial, corajoso, arrisco mais. E só que eu já me perdi com essa ideia, né? Você sabe, né? Eu falei, né, que em outros negócios eu já me perdi com essa ideia. E Érica é o seguinte, né? Eu gosto de dar um exemplo assim, né? Se eu for subir em uma árvore, ela diz, cuidado que aquele galho tá seco, viu? Ela é desse jeito, né? Ela fica me mostrando, né? Se eu for tirar um empréstimo, aí ela diz, olhe lá se a taxa de juro, se ela não tá muito alta, né? Ela é bem cuidadosa nessas questões, né? Aí se eu for comprar um volume grande de mercadoria, eu compro uns contâneos grandes de arroz, né, do Rio Grande do Sul, e eu venho para Recife, né, e eu puxo de Recife para cá com uma carreta, né. Aí quando eu fui comprar a carreta, quando ela viu o preço da carreta, ela disse, Mazinho, é melhor abrir outra loja. Ela disse desse jeito, porque ela viu o preço da carreta. Por quê? Ela é muito zelosa nessas questões, entendeu? Ela tem medo de assumir o compromisso, aí eu vou e mostro a viabilidade. Eu disse, Érica, a carreta por si, ela se paga, né, com o próprio trabalho e tal. Aí convenço ela, mas ela é bem rigorosa nessas questões, viu? Tem um equilíbrio grande aí. Eu achei massa, Mazinho, quando você fala da questão, né, o retrato do brasileiro hoje é o nome sujo, né? Nós temos muitas empresas que quebraram aí durante a pandemia e as pessoas precisam entender, né, que é um momento difícil, mas é um momento difícil que vai passar. Não é o fim do mundo, eu gosto de dizer isso. Exatamente. Talvez até você estivesse empreendendo em uma área que não fosse aquela que vai lhe trazer um retorno maior, né? Por exemplo, com toda sinceridade, se você estivesse no ramo das confecções hoje, você não teria o que você tem hoje, não. Infelizmente. Porque tem um retorno, mas não é um retorno tão bom, né? Não é uma coisa que você consegue investir muito dinheiro e ter um retorno disso logo. Porque vem muito da questão da temporada. Alimento, beleza, todo mundo precisa todos os dias, mas roupa não. É muito interessante, eu coloco assim como observação, né, para as pessoas que gostam de empreender, olhar o nicho que ele vai entrar também, né? É lógico que ninguém consegue acertar tudo, né? Ninguém consegue, né? Eu, para chegar aqui hoje, a gente vê a quantidade de erro que eu cometi, né? Mas eu posso dizer que teve mais acertos do que erro, né? E sobre a questão do ramo, de confecções, né? E o ramo de alimentos,
o ramo de alimentos, ele vende numa velocidade muito grande, né? O do supermercado, né? A gente diz alimentos, né? Mas porque tem mais coisa ali, né? tem todo o agregado, né? Ali hoje, né? Hoje o supermercado, ele consegue vender de quase tudo, né? Consegue vender. Então, o ramo de alimento hoje, ele tem uma velocidade enorme, né? O ramo de confecções, ele é mais temporário, né? Isso. Eu lembro muito que temporada. Que eu viajava assim no mês para São Paulo, no mês de maio, preparar para junho, né? Que era a festa junina, e vendia muita roupa naquela época, né? Na festa junina. E o outro período era dezembro, era 6 em 6 meses praticamente, né? Beleza, aí tinha um períodozinho que vendia um casaco, aí no verão vendia bermudas também, camisetas, ficava mais devagar. Mas o período forte mesmo era final de ano. 2 meses no ano, não é verdade? Era junho e dezembro, né? Já no supermercado você consegue agregar uma força muito grande e é bem interessante o mês, né? Veja bem, você pega um mês, hoje está num períodozinho de entre safra, que a gente chama no ramo do supermercado, né? É o períodozinho ali entre o dia 8 e o dia 20 de cada mês, entendeu? É o período que dá menos movimento em supermercado se não tiver festa, né? Se não tiver festa, porque não tem período que tem datas que vende muito também, né? Mas tirando isso aí, ó, vende sempre, né? Ali tem um períodozinho que é curto, mas vende muito supermercado, viu? Eu vou pedir licença mais uma vez, apenas para enaltecer a nossa patrocinadora Viva Plantas, né? Que fica ali coladinho ao rei da economia aqui no conjunto, né? E eles têm lá uma variedade enorme de plantas, árvores e todos os insumos que vocês precisarem para o jardim de vocês vão encontrar lá na Viva Plantas. Então vai até lá, faz o teu orçamento e faz o jardim dos teus sonhos. Viva Plantas, o lugar onde você encontra tudo e mais um pouco. Aqui do ladinho do Rei da Economia, no Conjunto Augusto Bezerra, né? Ali também próximo ao pessoal da J. Cirne. Então, muito fácil a localização. E agora voltando, Mazinho, né? Entrando aí no ramo do supermercado, eu queria saber qual é a sua estratégia para fidelizar o seu cliente. Muito bem. Hoje... Não revele tudo não para não... É lógico, né? Hoje a Rede Paraíba de Supermercados, ela tem um marketing muito forte. Às vezes eu encontro pessoas na rua e, mas Mazinho, hoje pelo seu porte, daria para você trabalhar já sem a Rede Paraíba, né? E a Rede Paraíba hoje ela é muito importante na nossa vida, no nosso negócio, o qual eu mando um forte abraço para todos, né? Hoje tem até uma parte dos meus colegas associados que estão na APAS, né? Uma feira que tem em São Paulo. Participei 7 anos seguidos e esse ano eu estou dando mais uma olhada para o negócio que tem momento que é necessário. Mas para fidelizar o cliente, hoje a gente precisa estar presente, né? Eu vou dizer o seguinte, né? Nesses últimos dias tem pessoas que disseram, mas Mazinho, empresa tal está dando um desconto de 5% para quem é de tal instituição, tanto para Bananeiras como para Solânia. Olha só que coisa interessante, né? Por que você não faz isso, Mazinho? Aí eu falei para a pessoa que trouxe o assunto, eu disse, amigo, esse cara é gente fina, é meu amigo mesmo. Eu disse, amigo, olha, Mazinho, ele faz um trabalho aqui na região há 25 anos, né? O trabalho de fidelização do cliente que eu adoto é o seguinte, futebol. Durante o ano eu entrego, são 12 ternos de futebol, né, para esses times que tem, né? Bananeira, Solânia, é lógico que a gente não consegue dar a todo mundo, mas a gente consegue entregar a cada mês um terno de futebol, né, que é short e camisas, né, para aquelas pessoas que jogam bola, né? A gente consegue também contribuir com as associações, né, algumas associações, sindicatos, igrejas. Aí também agora também corrida de rua, que é outro esporte também. No início foi tudo do bolso também, né? A gente colocar hoje, graças a Deus, o porte que a corrida do Rei tomou em Solânia, né? A proporção que ela tomou em Solânia é grandiosa. Tenho certeza que ano que vem capital do bolso já não entra mais. Tenho essa certeza porque hoje ela se tornou grande e ela por si ela se paga também, né? Porque tem os investimentos dos patrocinadores. Eu recordo que o custo que eu gastei com camisa esse ano lá foi R$74 mil, mas alto, hein? É alto, né? Porque foram 2.000 camisas
Inclusive ficou 500 pessoas sem camisa que fizeram a inscrição depois, porque eu abri para 2.000 pessoas, mas deram 2.500 inscritos. Foi a Corrida do Rei em Solânia. Bacana. Então é um trabalho que a gente faz voltado à fidelização do cliente, né? A fidelização da marca agora, né? A marca do Rei, né? Que coisa boa, né? Era Rei da Economia, hoje tem a marca do Rei. Arroz, feijão, produtos de limpeza, a goma que é excelente também, né? Diversos produtos. Que você encontra, inclusive, em outros supermercados. Que né? você encontra em outros supermercados. Muito bem, né? Hoje olha só que legal, né? Hoje eu tenho também a outra empresa, né? A Correia. Essa Correia, ela tem um incentivo fiscal do Estado. Então, hoje, eu posso comprar em qualquer unidade federativa do Brasil que eu consigo o preço melhor, né? Ela chega aqui porque anteriormente, quando eu não tinha essa empresa, eu pagava muita diferença de Estado, de imposto, entendeu? Então, depois que eu consegui o incentivo fiscal, no Brejo só tem a minha empresa. É lógico que mais empresas vão correr atrás disso também, né? Que a gente não esconde isso de ninguém, porque eu acho que o bem ele tem que ser para muitos, né? Não é para uma pessoa, nem para duas, nem para três. Então, hoje, na nossa região, só tem o incentivo fiscal, esse de Solânia, o de Mazinho. E em Guarabira tem o outro que é da Rede Paraíba do Supermercado. É uma empresa lá que eu também sou sócio, eu tenho 25% lá do negócio em Guarabira. E a mais próxima é em Sapé. Aí, antes, era só em João Pessoa e Campina Grande. Então, foi uma sacada também que, quando eu era presidente da Rede Paraíba em 2021, a gente conseguiu, juntamente com os colegas, o incentivo para lá. E eu aprendi o caminho, consegui o incentivo também para Solânia, né? Para minha empresa em Solânia, para a Correia. Então, hoje, com esse incentivo fiscal, eu consigo comprar muita mercadoria e também passar para outros supermercados, né? Outros mercadinhos, lanchonete, restaurante. Tem pessoas que dizem, mas Mazinho, sua empresa, a Correia não vende de tudo. Eu digo, amigo, a Correia ela não é um grande atacado. Eu sou um grande supermercado que compro muito e tenho condições de repassar parte daquilo que eu compro para outras empresas também gozar do mesmo benefício. Então, é legal também essa questão de ter o produtos do Rei também em outras empresas, não é isso? Muito bacana. E aí eu queria saber, além do lucro, que outras metas movem o Rei da Economia hoje? Além do lucro, muito bem. Porque lucro tem que ter, né? Não, que a gente não vai lógico, fazer... veja bem, se eu falasse que o negócio não vive por intermédio do lucro, né, eu seria um demagogo dizer isso aqui, mas se eu digo assim, que só o lucro também fica muito sem graça, entendeu? Só o lucro, hoje a gente também não consegue mover o negócio, porque hoje as pessoas elas são também cheias de conhecimentos. Quando eles descobrem que a gente só quer ganhar dinheiro, aí eles começam a deixar a pessoa de lado. A verdade, eu vou dizer isso, que é isso muito mesmo. Interessante para os comerciantes que escutam isso, viu? A partir do momento que o cliente vê que você só percebe o dinheiro, ele deixa de lhe comprar, porque ele mesmo perde aquele prazer de te visitar, entendeu? O que é que move além, né? Qual é a meta que a gente tem além de ganhar dinheiro, né? É lógico, né? Eu digo assim que o maior ativo que eu tenho hoje são os meus colaboradores. São 268 carteiras assinadas que eu tenho hoje. Começou em Solânia naquele período com 2 pessoas, né? Um deles hoje trabalha comigo, né? Tem 10 anos fechado de empresa. Marcinho, o nome dele, né? Eu sou Mazinho, esse cara é Marcinho. Forte abraço, Marcinho. Você é um cara que acreditou quando ninguém acreditava, entendeu? Então, esse camarada, ele merece um elogio. Aí, o maior ativo são essas pessoas que trabalham conosco, e em cima disso, né, eu tenho um grande desejo assim de um trabalho social. Eu fiz um programa no rádio agora durante 3 anos aqui na Integração do Brejo, em Bananeiras, chamado Empreender é Preciso, o nome desse programa. O que é que esse programa faz? Entendeu? Levar justamente esse conhecimento que eu tenho adquirido, né, de todas as formas, filtrar e conseguir chegar nessas pessoas que vão nascerem no empreendedorismo de uma forma mais suave, né, para que as pancadas possam ser menores, né, que eles vão tomar. Então é um trabalho social que eu faço, é lógico, olha só que legal, entendeu? A filosofia diz assim, olha, a partir do momento que você faz tal coisa, já esperando receber esse resultado financeiro, então você não está fazendo nada de trabalho social. A filosofia diz isso. Então, o trabalho social, ele tem que ser uma coisa livre, né? Realmente você
fazer aquilo sem interesse, entendeu? Você ter o negócio para você ganhar dinheiro, mas também ter a outra mão estendida também para que você possa contribuir com alguém, né? Além desse pensamento, né, de construir que pessoas também descubram esse caminho, a gente tem também aí outras entidades, né? Todo ano, já foi 3 anos, e esse ano pela 4ª vez, se Deus quiser, eu irei também ao Hospital Laureano em João Pessoa. É lógico, né, que essa parte são os nossos clientes que entregam essa mercadoria. A gente faz essa parceria com o Laureano, esse trabalho social, a gente recarga em cada loja e a gente completa e leva um caminhão de mercadoria para aquelas pessoas. Então é muito bacana. Eu fiz pela 3ª vez, é algo que é muito prazeroso, digo a vocês. Então a meta também, além de ganhar dinheiro, é a gente proporcionar condições de vida para muitas pessoas, tanto aqueles que trabalham diretamente conosco, como indiretamente. Bacana, a gente está se aproximando agora do final da nossa entrevista, ainda tem algumas perguntas, mas nesse momento eu queria saber de você, Mazinho, porque é o seguinte, hoje você pode proporcionar à sua família uma condição de vida que alguns anos atrás talvez você não pudesse, né? Eu queria saber de você se isso hoje faz valer a pena cada degrau que você subiu e teve que descer para chegar onde você está hoje. Vale muito a pena, cara. Vale muito a pena porque foi difícil, né? Foi muito difícil. E isso hoje nos compraz muito, né? A dificuldade, né? Aquela luta, né? As viagens de ônibus, né? Para o Rio de Janeiro, as milhares para Caruaru, né? As viagens de ônibus para Caruaru, as dormidas lá na calçada. Muitas pessoas sabem do que eu estou falando, né? As dormidas na calçada lá, esperando a feira de Caruaru abrir, você ali na calçada esperar aquela hora da feira abrir. Foi muito difícil, né? Eu sou assim, apaixonado por Caruaru, entendeu? Isso é bem interessante. Mas hoje, quando eu vou em Caruaru, a Érica gosta muito de ir lá em Caruaru ainda, né? Caruaru, Toritama e Santa Cruz. Quando ela vai, eu digo, Érica, vamos fazer o seguinte, olha. Você gosta de andar muito na feira de Caruaru. Eu já andei muito lá. Aí você vai na feira, você gosta de escolher umas coisinhas lá na feira. E eu vou para um hotel. Eu vou no hotel, eu fico no hotel em Caruaru hoje, quando eu vou num lugar lá, esperando as horas passar, reservado. Eu tomo um copinho de cerveja por lá, nesse lugar. E espero ela concluir lá a feira. Inclusive, antes de abrir essa loja aqui, a loja de Bananeiras, eu visitei uma cidade no Pernambuco, Gravatar, fica logo depois de Caruaru, em direção a Recife, e nós passamos lá em Caruaru, e foi desse jeito. Ela ficou lá na feira, eu esperei no hotel, e depois a gente partiu para Gravatar, porque eu tinha que descobrir uma adega bonita que tinha lá em Gravatar, para colocar aqui na loja de Bananeiras, e eu consegui trazer a cópia bonita para cá, para Bananeiras, e hoje Bananeira também goza dessa adega que tem aqui no Rei da Economia. Foi bacana. E o que é que proporciona hoje, né, cara, na nossa vida? Eu tive sonhos de viajar ao país, né? Eu tinha um desejo, né, de ir em outras capitais. Eu achava que era impossível atravessar o oceano e ir na Europa, né? Você pode até pensar, mas Mazinho, não é o dinheiro do mundo todo ir para a Europa. Mas eu digo a vocês que nem todo mundo tem, não, viu? Para quem tem, entendeu? Tem momentos que a gente tem pouco que não dá para ir nem para o Rio Grande do Sul, né? Na Gramado, né? Nem em Gramado dá para ir. Tem momentos que não dá para ir em Gramado, entendeu? Mas eu tive agora na Europa recente, né? E tive já outras viagens, né? Foi a 3ª viagem que eu fui lá na Europa e é muito interessante, viu? Isso aí a gente tá. Inclusive assim, olha só que bacana, eu passei 25 anos sem tirar férias, né, 25 anos, lógico, quando ia viajar, né, viagem de negócio, 4 dias, 5 dias, aqui dentro do Brasil, até uma semana, mas eu tirei agora 15 dias de férias, né, no último mês, 15 dias de férias, no mês de março, e agora trago a ideia de tirar 30 dias de férias, né, a próxima férias que eu tirar, eu vou tirar 30 dias de férias, porque as pessoas que trabalham comigo, né, todas elas tiram 30 dias de férias. E eu
quero esse direito também, de tirar 30 dias de E férias. outra coisa, já tem Camila lá à frente que já consegue resolver tudo que você faz. Não É consegue? verdade, consegue. Então Consegue. 30 dias é o mínimo que você pode fazer. Eu fiz o teste de 15 dias, deu certo, né? Eu fiz o teste de 15. Então 30 dias também, se Deus quiser, vai dar certo. Então hoje essa vida nova, ela proporciona, cara, esse lazer, um algo a mais, viu? Um algo a mais, é lógico que o empreender tem que ter essa coragem, né? É um desafio, né? Um desafio grande que você precisa ter. Inclusive, as pessoas precisam viver mesmo, né? Porque nem tudo é só trabalho. Isso. Você já está com 50 anos, Isso. você já trabalhou de sua vida toda, a Érica também. Os filhos estão criados, todo mundo encaminhado, então é a hora talvez realmente de seguir, né? Dar um passo em uma direção um pouco diferente do trabalho. Muito bem. A gente não pode só trabalhar, né? Isso. Tem que aproveitar um pouco da vida. E conhecer um pouco, né? Entender que tem um fim, né? Entendeu? A gente não sabe quando a estrada termina, mas ela termina, né? É verdade. E aí eu só tenho mais 2 perguntas bem rapidinhas, mas eu queria saber, Mazinho sem Érica teria chegado tão longe? Tinha não, porque ela tem assim um olhar diferente para o negócio. Ela soma muito comigo. A brincadeira que eu tiro com ela é legal, essa aqui. Eu disse, Érica, olha, toda empresa precisa de uma pessoa pessimista. Aí ela disse, como é que é? Eu disse, toda empresa precisa de uma pessoa pessimista. Agora só uma, viu? Ela vai dizer que sou eu, né? Mas assim, eu brinco com ela porque, veja bem, eu sou muito otimista, cara. Então o otimista, às vezes ele perde um pouco da visão correta da coisa, entendeu? Às vezes ele dá uma viajada e Érica não, Érica ela é pé no chão. Então eu brinco assim dizendo que é pessimista, mas por quê? Porque ela é uma pessoa que ela não faz as coisas assim, deu vontade e faz não. A Érica ela pensa 1000 vezes, entendeu? Então esse cuidado dela, né, esse pessimismo dela, eu digo, é só você, viu? Ninguém, não aceito mais ninguém não, entendeu? Mas por quê? Porque ela me mostra todos os riscos. Então quer dizer que eu sem ela, eu corria muito mais risco, aí eu acredito que eu tinha me perdido pelo meio do caminho, entendeu, cara? E agora, para finalizar, né, não é bem uma pergunta, na verdade é um pedido que você deixa aí uma mensagem para aquela pessoa que está começando a empreender ou aquela pessoa que deu tudo errado já no seu primeiro empreendimento e precisa seguir em frente. Dentro dessa sua pergunta, eu posso fazer o agradecimento. Eu quero primeiro agradecer a Deus por esse momento de estar aqui ao lado de vocês. Fiquei muito feliz, viu? Estar ao lado de vocês, pessoas também que empreendem, né? Tem também no sangue esse desejo de dias melhores. E isso aí nos compraz muito. E agradecer também aos nossos internautas que nos escutam. E a mensagem para aquelas pessoas que estão começando. Comece. Comece porque é lógico, né? Comece uma coisa pensada, planejada, mas se for em vez de pensar e começar, né? Eu digo comece, porque a partir do momento que a gente dá o primeiro passo, a gente vai se organizando. Começa pequeno mesmo, entendeu? Com pouco dinheiro, sem dinheiro. Mas, Mazinho, como é que começa sem dinheiro? Sem dinheiro? Tem como, entendeu? Tem pessoas que conseguem aí emprestar aí. Eu lembro do pacote de água, o cara dá um exemplo, eu acho bacana demais, né? Um pacote de água tem 12 unidadezinhas, né? Aí tem um Rick, é um cara que dá umas palestrazinhas na internet. Ele falou que pegou emprestado ali o dinheiro de 12 garrafinhas de águas e foi para o sinal de trânsito e vendeu a água lá, depois comprou mais, pagou aquilo ali e hoje ele é um grande empresário, entendeu? Então a gente tem que começar. Entendeu? A mensagem que fica para você é que você possa começar e depois vai crescendo, né? Assim, né? O que acontece com o Mazinho? Cresce, se organiza. Cresce, se organiza. Você não vai organizar aquilo que você não tem, né? A gente tem que ser bem claro, né? Mas, rapaz, o fulano começou um negócio ali pequeno, desorganizado. É o começo, tem que ser assim mesmo, né? Minha loja 1 em Solânia, a dificuldade foi enorme para a gente organizar. Hoje está numa reforma grandiosa lá em Solânia. Daqui a 5 meses estarei colocando uma placa grande e bonita, igual essa loja de bananeiras. Mas foram 10 anos, então quer dizer, cresce e se organiza. Se você quer faturar mais, coloca mais um funcionário, mais um empregado, mais um colaborador. Você não quer crescer?
Então, bote mais uma pessoa ali para lhe ajudar. Não, aqui só dá para mim. Se você ficar com essa história dizendo que só vai dar para você, só vai dar para você mesmo. Agora, se você pensar grande, dizer vai dar para mim mais alguém, peça ajuda aí a mais mãos para que elas possam te ajudarem. É isso aí, Mazinho. Eu gostaria muito de agradecer por estar aqui hoje conosco, por ter dividido parte aí da sua vida, contado um pouco dela, que a gente sabe que tem muita coisa ainda para ser contada, mas eu acredito que deu para a gente fazer uma ordem cronológica bem bacana, né? E dizer que a gente está sempre disponível, né? E atento aqui, né? A toda e qualquer pessoa que esteja empreendendo e que esteja se destacando, seja em Bananeira, Solânia ou em qualquer cidade, para que venha aqui também e conte um pouco da sua história, assim como você está contando hoje. Jadson e Emanuel, forte abraço para vocês. Continue aí na mesma pegada. Conte conosco. Fiquei a fim de ficar com vocês também aí nos trabalhos. Breve a gente está conversando isso. Que Deus abençoe a cada um de vocês aí. Nós agradecemos mais uma vez. Agora vamos olhar para aquela câmera ali e nos despedirmos do nosso público, que é um público fiel que está aqui com a gente semanalmente. Então, pessoal, agradecemos mais uma vez pela audiência de vocês e contamos sempre, né, claro, com essa audiência. Até a próxima semana, se Deus quiser. Muito obrigado.